sem grandes formalismos ou mediações, passamos a esta segunda apresentação, mas eu antes de começar, pronto, para além da apresentação formal daquela desenho da Universidade de Minho, um agradecimento importante à HIUR, que tem sido um veículo incrível para nós, universidade, de nos fazer compreender o que é o mundo real, portanto, a ligação da academia com aquilo que, pronto, desculpem, vou chamar indústria, que nós chamamos que não é academia, portanto, tem sido uma parceria muito boa para nós aprendermos imenso e darmos utilidade à investigação. E este é um momento que eu acho que traduz exatamente isso, está bem? Uma parceria que já está cimentada há vários anos e que nesta precisa sala onde nós estamos, eu não sei se foi há um mês, ou coisa que valha por aí, tivemos aqui a reunião do nosso projeto europeu CHEC, que é para o licenciamento urbanístico, para a construção, e nós hoje estamos aqui a discutir o licenciamento da desconstrução, portanto acho que também é interessante essa ironia do tempo na mesma sala. Também assinalada outra questão que acho que é muito importante, desculpem, deixem-me só marcar aqui uma coisa que eu faço sempre, que é para não me enganar no tempo, marcar outra questão muito importante que é, eu venho aqui, pelo menos nesta apresentação inicial em nome do projeto Recycle Vinho. Isto é um projeto por um consórcio liderado pela Universidade do Minho, na minha pessoa, mas numa equipa da Universidade do Minho que está aqui toda, portanto estou aqui eu, o José Granja, o Manuel Parente e o Arthur Cosmini, que são os nossos membros da equipa desde o início e portanto temos estado a trabalhar com um grande prazer. Portanto peço-vos desculpa porque a meio disto vai parecer que nós estamos aqui com gozo a mais, mas nós gostamos do que fazemos, está bem? Portanto não sei se isso vai ser mau ou bom, mas é assim que nós sentimos. Pronto. O problema, acho que ele está bem enquadrado. Existem um conjunto de diretivas europeias e um conjunto de leis a nível nacional que já nos apontam na necessidade da circularidade dos materiais na construção, portanto eu não vou estar aqui a fazer um levantamento disso. Aliás, eu nem as conheço em detalhe, nós demos ao luxo de investigar pelo que o mundo devia ser e não pela adaptação à lei atual. Portanto, vamos fazer uma apresentação um bocadinho livre disso, mas a realidade é que há muitas coisas, quando vamos à molécula, como é que realmente eu faço isto, que foi o que a apresentação anterior abordou, como é que realmente eu faço um plano de análise de tudo que está construído para demolir ou para realizar, e esse ir ao particular é aquilo que nós tentamos fazer aqui. Portanto, capacitar que existam metodologias digitais que nos assistam a fazer aquilo que precisamos de fazer. Portanto, vamos tentar facilitar. Para isso, nós fizemos este projeto de investigação, que começa em 2022, acabou agora. Portanto, o fim oficial dele foi no fim do mês passado. Portanto, e nós sentimos atenção, também acho que digo isto com prazer, nós estamos aqui a fazer uma ação de divulgação dos resultados do projeto, não como uma obrigação contratual do projeto, mas porque achamos que tínhamos algo muito útil para comunicar, está bem? Portanto, nesse aspecto está aí o site do projeto, para quem quiser ter mais informação, também os nossos contactos e, de facto, o nome, que é sempre importante, planeamento integrado e registro da circularidade de materiais de construção através de modulação digital. E foi precisamente isso que nós tentamos fazer, num consórcio internacional que envolvia então a nível académico a Universidade do Minho, a Universidade de Vigo, a Universidade de Darmstadt na Alemanha e duas universidades da África do Sul. Portanto, é curioso que isto é uma figura de financiamento europeu, que é o ERA-MIN, que aparece em baixo, que em Portugal é gerida pelo FCP, em que na realidade os financiamentos são verdadeiramente nacionais. Cada país financia os parceiros desse país. É um bocado diferente dos projetos Horizonte Europa, apesar de ser financiado pelo Horizonte Europa a montante. Mas cada país é que financia o seu projeto local. E, portanto, nós respondemos em Portugal à FCT. E por isso aparece aqui a África do Sul, que é um projeto europeu, mas que é uma parceria com a África do Sul. E temos a Universidade da Cidade do Cabo e a Universidade de Stellenbosch. Portanto, estas duas universidades também se associaram e fizemos aqui este trabalho ao nível da componente académica. Ao nível da componente industrial ou de não académica, temos a casa de software a ACA Software, que é italiana, a Lesama, que é uma empresa de demolições, que teve um papel central para nós, é uma empresa espanhola de demolições do País Basco e que fazem muita demolição industrial. Portanto, nós centramos este projeto mais em edifícios, mas eles trabalham muito ao nível da demolição industrial e ensinaram-nos muito. E uma parceria da Tecnal, temos também a Holcim, de França, que também se juntou e também nos deu uma perspectiva daqui no caso de uma empresa que tem ligação aos materiais na cadeia de valor. E depois temos aí embaixo os parceiros associados, que temos parceiros, digamos, sem orçamento, mas que para nós foram importantíssimos, e neles se inclui a HIUR, que nos representavam os, digamos, potenciais end-users, quer do lado de quem faz o projeto, quer do lado de quem faz a gestão aqui do parque do plano. Pronto. E, essencialmente, sem muitas delongas, o que foi a nossa ideia? Este é um slide para mim de estimação, porque este fez parte da nossa candidatura. Isto era o que nós queríamos fazer.
e com muito contentamento que fizemos mais do que está aqui. Portanto, é por isso que me dá um prazer enorme mostrar este slide. Isto era o que nós queríamos fazer, que era pensar em duas linhas, a linha da construção nova e a linha do que está prestes a ser demolido. O que nós vamos falar hoje é só da linha do que está prestes a ser demolido. Não vamos falar de construção nova, mas vocês vão ver que em todos os momentos que eu estiver a falar, vocês podem fazer analogia. Eu posso construir um edifício hoje e deixar lá já a informação num formato específico para que daqui a 30, 40, 50 anos que se vá fazer algum exercício de circularidade sobre ele, o acervo digital dele já exista no formato certo para não ser preciso fazer grandes auditorias. Okay? Mas pronto, mas isso aí não vamos falar do track New Construction, vamos falar apenas do que vai ser demolido. E portanto, nós trabalhamos, aí foi a Universidade minha, a Universidade de Vigo, portanto estou a falar desta parte aqui mais à esquerda da imagem, em que trabalhamos os requisitos BIM para a modelação de um edifício que está prestes a ser demolido com um modelo que só serve para demolir o edifício. Portanto, claro que parece um contrassenso, porque associa-se normalmente fazer um modelo BIM a uma coisa cara, complexa, difícil, e nós quisemos desmistificar isso, que é relativamente barato, não vou dizer que é barato, não vou dizer que é de graça, mas não é assim tão difícil, a tecnologia já nos permite fazer coisas muito interessantes e é isso que nós desmistificar e ao mesmo tempo, mais do que desmistificar, nós criamos os documentos de referência para que as empresas consigam fazer isto. E, portanto, temos isso já no formato que também a nível nacional se andam a criar regras para BIM, fizemos as regras para BIM com os modelos para a desconstrução, naturalmente sempre baseados em formatos abertos. Portanto, o formato IFC é aquele que é o nosso formato por definição, portanto, eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, senão se entrarmos na parte técnica isto resvala. E a Universidade de Vigo, em parceria connosco, nós definimos as regras do que devia ser o modelo 20 e a Universidade de Vigo fez as regras de como deveria ser feito o levantamento. Portanto, trabalhou muito à volta daquilo que a Gaia acabou de apresentar, portanto, como é que nós vamos ao local, fazemos um levantamento detalhado, vou-vos falar mais adiante com tecnologias laser e com inspeção tradicionalíssima. Portanto, se o edifício é um edifício que está prestes a demolir, é um caso até um bocadinho diferente do que foi mostrado aqui, porque se está prestes a demolir, não há problema nenhum de chegar lá com o martelo, dar umas marteladas e ver quais são os materiais que temos ao longo das pessoas de uma parede. Está bem? E aí temos um levantamento detalhado entre conviveu um laser e um martelo. Está bem? São as duas ferramentas principais destas inspeções. E, portanto, posto isso, tem-se um modelo que é, agora estaríamos aqui nesta fase onde aparecem estas setinhas, estaríamos numa fase em que temos um modelo BIM disponível com a representação do que está prestes a ser demolido. Isso entra numa ferramenta que aparece aqui nesta caixa verde, que é uma ferramenta que o consórcio criou, que é open source e está disponível no GitHub, em que vai fazer umas coisas muito interessantes por interação com as necessidades do mercado, que aparecem aqui à frente. Portanto, nós vamos mostrar, isso vai ser a apresentação do José Granja, que criamos uma modalidade de fazer um marketplace distribuído, espécie de uma Amazon, que vai consultar os modelos BIM de todas as empresas que albergam no seu acervo a informação do que têm para dar ao mercado, e antes de demolir um edifício, vão ter informação da procura do mercado e aí vão decidir qual é o tipo de demolição seletiva vão fazer. Está bem? Portanto, nós vamos tentar contar aqui esta história em forma sequencial e esta parte que eu estava a falar agora, a verde, que era a nossa ferramenta baseada em IFC, terá a capacidade de fazer outras coisas e tem capacidade de fazer outras coisas, que é, observando as necessidades do mercado, vai fazer o planeamento da demolição com base em critérios de sustentabilidade económicos. Portanto, claro que agora isto é uma função matemática de otimização e é isso que vai ser o alvo do final desta discussão hoje, que é, nesta função matemática de otimização, qual o peso que damos à sustentabilidade, qual o peso que damos ao económico. E, portanto, na minha visão, agora vou ser extremamente subjetivo, é só o que recomenda são os euros. Portanto, nós vamos ter que pôr um custo na sustentabilidade. Então, depois vai ficar mais económico sendo sustentáveis. Portanto, mas isso é algo para a discussão e sou eu a ser extremamente especulativo, porque eu sou um bocadinho perigoso nesse domínio. Pronto. E, portanto, com isto, nós depois temos esta base de dados disponível para trabalharmos na informação da demolição e ela interage com a tal ferramenta que estamos a falar. Só para dizer que também no projeto tivemos o trabalho das universidades da África do Sul, que estavam a trabalhar num segmento de nicho, mas que foi muito interessante, que é o segmento de tentar aproveitar estes materiais reciclados, portanto, agregados reciclados que nós teremos da construção, que até podem não provir só de betão, mas de argamassas, ou até de intuito que estejamos a tirar, o termo técnico não sei se é esse que eu devia ter dito, mas conseguimos embeber em argamassas que estejam a ser usadas para a impressão 3D. E eles também demonstraram que isso era viável, mas não é o alvo da apresentação de hoje. Que é o software italiano também está a fazer a implementação paralela desta tipologia de intervenção e conseguem, com o software comercial, fazer tudo que nós estamos a fazer com o software aberto. Com o software aberto é sempre menos
amigável do utilizador, digamos assim. Pronto, isto era o nosso diagrama do coração no início do projeto, este é o nosso diagrama do coração no fim do projeto. Portanto, este aparece aqui a explicação, e isto vai funcionar como o índice desta apresentação. Portanto, aparece-nos um edifício, que é um edifício que realmente eu penso que já foi demolido, mas que não estava demolido quando este projeto começa. Nós fizemos a intervenção de levantamento, é localizado, penso que é em Bilbao, o edifício chamava-se Sestao, e portanto foi feito um levantamento detalhado deste edifício com tecnologias laser, foi feito um modelo BIM detalhado deste edifício, portanto, que é o tal banco de materiais, e aqui, portanto, digitalizamos, passamos a modelo BIM. Este modelo BIM está disponível e o modelo BIM vai ter capacidade de interagir com uma plataforma de e-commerce, que vai ser a apresentação seguinte, e depois, através de, pronto, está na moda, nós temos que escrever AI, não é? Está na moda escrever isto, mas nós usamos algoritmos matemáticos, estatísticas e uma série deles, mas hoje em dia tem que se escrever isto, senão não temos financiamento. E, portanto, escrevemos isto e conseguimos, com estes algoritmos, chegar aqui a um conjunto de otimizações que nos permitem o final. Mas, desculpa lá, eu tenho muitas críticas ao AI, que caixas negras, para mim, não funcionam bem. Isto é matemática. Ora bem, para conseguir concretizar isto, então, toda aquela história, e aquele índice, reparem no canto superior direito do ecrã, continuam a ver o índice, eu estou a assinalar a parte em que estamos. E a parte em que estamos é, de facto, o levantamento. Está aí o edifício. Aqui é um edifício, como eu costumo dizer, bem à espanhola, que tem aqui até aquelas partes em baixo tapadas com tijolo nas janelas, que me faz sempre a impressão quando vou a Espanha, mas basicamente estava o edifício pronto a demolir e foi feito um levantamento detalhado. O levantamento detalhado foi feito com técnicas laser, já vos vou falar de podem ser muito caras, podem não ser assim tão caras, e depois foi feito um modelo BIM, que é o que vem ali. Portanto, o principal trabalho aqui, particularmente na parte do levantamento e das definições da forma do levantamento, foram feitas pelos colegas da Universidade de Vigo, aqui identificados e liderados pela colega Lucia Vilarinho, que é também coautora desta apresentação, porque temos aqui detalhes especiais do trabalho deles. Portanto, o trabalho deles envolveu essencialmente a utilização de laser scanners de mão. Isso foi uma intenção deste projeto, uma análise que fizemos com muito cuidado no início do projeto, que é que técnicas é que nós podemos levar para o local, que não se transformem numa mina de gastar dinheiro, porque se nós vamos usar lasers estáticos para levantar um edifício daquela dimensão, podemos ficar lá vários dias a fazer o levantamento, e o objetivo não era esse, o objetivo é que o levantamento seja feito rapidamente. Este laser que vocês veem o indivíduo da mão aqui nesta viga promocional da Leica, é que no fundo eu vou caminhar ao longo do edifício e à velocidade que eu caminho o laser faz o levantamento. Portanto, eu fico com uma disponibilidade de uma nuvem de pontos do edifício completo, com uma acuidade geométrica 2, 3, 4, 5 centímetros às vezes de erro. Mas eu sei o que é o edifício. Depois, para ver a espessura das paredes, eu não me vou enfiar no laser. Está bem? Isso é impossível. Para ver a espessura das paredes, eu tenho que enfiar no martelo. Eu não sei o que é o martelo. Está bem? Ele vai ser muito importante. Portanto, o laser vai nos dar QB, o que é o nosso edifício em termos de geometria, e depois, com o auxílio de outras técnicas, nós sabemos exatamente o que é que temos nas mãos. Mas não é dizer que o laser está completamente errado, só dizer que não podemos chegar no laser ao milímetro. E, portanto, o levantamento do laser resulta naquele gráfico que está aí a rodar em baixo. Na realidade, este laser foi um laser estacionário, mas poderia ter sido perfeitamente um laser de mão que foi utilizado noutras partes do projeto, só estou a dizer ali em ponto da verdade, e este edifício com o laser móvel teria sido levantado a par. É o tempo de percorrer o edifício. Portanto, se eu percorro um edifício em 15 minutos, é o tempo que demora a fazer o levantamento do laser, está bem? Às vezes faz-se uma dançazinha quando se passa nas portas para apanhar melhor o detalhe da porta, mas tirando essa dançazinha e umas maneiras estranhas de andar para o levantamento ser bem feito, ele é muito rápido. Neste projeto, o que é que nós fizemos? Além dessas regras de como se devia fazer o levantamento de laser, são estes dois documentos que aparecem aqui, fizemos regras do manual de inspeção. Portanto, exatamente o que eu estava aqui a mostrar, também tivemos conversa sobre o assunto, como é que nós devíamos fazer a inspeção, quais eram os passos e os formulários que deviam ser preenchidos, e muita da informação que aparece aqui é absolutamente comum com o que foi agora mostrado pela Gaia. Portanto, aqui não há nenhuma disrupção, é só a mesma coisa, só com um grau de digitalização diferente. Está bem? Pronto. Depois, este slide está aqui, fizemos questão de mostrar, mas não é o que realmente está a ser utilizado neste momento. Este slide permite transmitir que a própria Universidade de Vigo criou um conjunto de algoritmos que pegam na nuvem de pontos e começam a identificar o que tem na nuvem de pontos. Mas, curiosamente, eles não usam inteligência artificial, eles usam algoritmos que detectam padrões. E esses algoritmos detectam padrões completamente dominados pelo ser humano e não caixas negras. Atenção, não sou contra a inteligência artificial, também, mas completamente dominados pelo humano. Eles fizeram isto em código aberto e conseguem pegar numa nuvem de pontos, que é esta que está aqui do lado esquerdo, que é o edifício inteiro,
e conseguem detectar onde é que há pisos e classificar os pontos. Tu és do piso 1, tu és do piso 2, tu és do piso 3. Dentro de cada piso, onde é que há paredes, onde é que há lajes, onde é que há janelas. Então, tu és janela, tu és piso, e isto chama-se uma nuvem segmentada. E quando eu estou a modelar em BIM para criar um modelo e quiser modelar e começar a ligar e desligar coisas, as nuvens podem ser uma confusão enorme e estando segmentadas é fácil de ligar e desligar partes da nuvem e modelar quase como se fosse um papel vegetal por trás, está bem? E esse papel vegetal pelo menos é viável. Portanto, esta segmentação foi feita incluindo elementos verticais, que é uma coisa que normalmente também é bastante difícil. Se é perfeita não, não é, mas é uma grande ajuda para a modelação. E depois eles fizeram esta brincadeira que está aqui do lado direito, que eu chamo de uma brincadeira, porque de facto ainda não funciona, mas quando funcionar vai ser espetacular. Isto foi um modelo BIM criado automaticamente a partir de 90 pontos. Se vocês olharem com detalhe, vocês próprios a esta distância reconhecem que não é bem o edifício real, as janelas estão meio trocadas e tal, tem assim umas coisas meio mal feitas, mas é o que sai, está bem? Portanto, nós estamos a dizer, isto foi uma parte da investigação que é muito gira, e eu acho que a curtíssimo prazo isto vai funcionar à séria, nomeadamente com a tal inteligência artificial, mas até isto funcionar à séria, nós funcionamos à moda antiga, e à moda antiga, neste caso está aí o Arthur, que foi ele que fez o modelo, e portanto ele próprio reportou com verdade sobre aquilo que fez, o tempo de modelação que ele teve. Portanto, nós criamos, atenção, no projeto nós criamos as regras de modelação, eu podia aqui gastar uma hora de conversa sobre as regras de modelação, não vamos fazer, não queremos que esta apresentação fique muito pesada, mas criamos as regras de modelação, criamos as regras de informação adicional que tem que existir em cada objeto para termos a informação sobre circularidade. Eu vou-vos já mostrar que nós fizemos um dicionário de dados internacional que está alojado na Building Smart, em que conseguimos saber exatamente o que é que queremos. Aquela ficha que estavam a ver há bocado, qual é a facilidade de remoção, qual é a classificação de acordo com o Código Europeu, tudo isso está escrito em cada propriedade de cada objeto do modelo e, portanto, essa informação, essa riqueza de informação está lá toda albergada. Claro que para isso temos que utilizar normas, a norma do nível de informação necessária é uma delas, a 7817, que já é uma norma também europeia, aí temos a versão British Standard, mas ela existirá também como norma NT, mas ainda não está traduzida, e que isso permite ter, de facto, um modelo que traduz aquilo que é a realidade daquilo que pretendemos demolir, com um investimento que é ver. E aqui estas 14 horas ainda tivemos a ter uma discussão aí no Natas de Ouro, aqui fora da GAI de manhã. É pá, isto, 14 horas até dava menos um bocadinho. Isto com um ganho de prática e encalhar no processo, isto acaba por ser uma manhãzinha que resolve o problema. Está bem? Pronto, não sei se o Arthur agora se vai sorrir para mim a dizer que estás a sonhar, mas mais ou menos por aí. Pronto. Estávamos a falar, e desculpem agora, os screenshots vão ser um bocadinho feios, mas eu até acho que é interessante gastar aqui um bocadinho de tempo a falar sobre este screenshot feio. É um screenshot com um fundo preto. Porquê? Porque este software que eu estou a mostrar aqui é o Bonsai BIM. O Bonsai BIM é um software BIM gratuito e aberto que permite criar modelos BIM. Não vos vou mentir, estes modelos não foram criados em Bonsai, os que nós fizemos foram utilizados com o software da Autodesk, mas estes modelos podem depois ser editados, inclusive no Bonsai. O Bonsai está a evoluir ao ponto de se constituir quase como uma alternativa a softwares comerciais e para a coisa pública. Eu acho que é muito importante, se nós temos softwares abertos que nos permitam fazer aquilo que os comerciais nos permitem e ao mesmo tempo não ficarmos sujeitos a lock-in comercial. E portanto o que nós fizemos neste projeto foi tudo aquilo que a jusante de ter sido feito um modelo, portanto, criamos um modelo, exportamos para IFC e agora este IFC aparece neste software, portanto, este já é o modelo final que nós fizemos, aparece aqui neste software que é o Bonsai BIM. E este Bonsai BIM depois vai ser o anfitrião de um conjunto de ferramentas, portanto, esta caixa, eu peço desculpa que é difícil de ver, mas nós vamos disponibilizar os slides, mas esta caixa que aqui aparece, na realidade é um plugin que foi programado, desculpem, não é esta, é esta. Desculpem, não veio errado, peço desculpa. E aqui, já vi, esta caixa que aqui aparece é um plugin que corresponde àquilo que nós programamos em cima do Bonsai BIM. E esse plugin que foi programado em cima do Bonsai BIM é, na realidade, agora a interface que vai enviar coisas para o Marketplace. Está bem? E, portanto, ele próprio recebeu o modelo IFC, fizemos um load do modelo IFC, todos os materiais foram reconhecidos, foi criada uma base de dados interna que agora está pronta para mandar para o Marketplace. Esta base de dados não foi feita ao calhas, ela é feita com um dicionário de dados perfeitamente normalizado. E que é possível, quando eu recebo um modelo IFC, automaticamente ver se ele está bem feito ou não. Portanto, se houver um objeto qualquer no modelo que não esteja classificado de acordo como sendo reciclável ou não, ou como sendo de difícil remoção, ou com uma escala de dificuldade de remoção, se algum objeto não esteja classificado, a plataforma diz logo, olha, aqui objetos não estão classificados, por favor, rever o modelo. Está bem? Portanto, isto não deixa coisas à imaginação, porque fica tudo auditado nesse sentido.
E, portanto, aqui aparece, e desculpem, eu aqui vou perder um bocadinho só pequeno, porque eu sou parte interessada aqui na Building Smart Portugal, em que estamos a tentar normalizar como a comunicação é feita com formatos abertos BIM e os dicionários de dados internacionais da Building Smart permitem-nos que tenhamos este dicionário de dados que é CycleBIM, que está disponível ao mundo e que, por acaso, ficamos também bastante contentes que há outros projetos a nível europeu e internacional que também estão à procura de resolver este problema e nós tivemos uma conversa com eles e chegámos à conclusão que eles tinham pai 120 e tal parâmetros quando nós tínhamos uns 12 ou 14. Neste momento estamos com 21, aumentamos um bocadinho. E, portanto, neste momento é possível qualquer país aceder a esta informação e criar modelos de acordo com as nossas regras. E é isso que para nós é interessante e obviamente temos um conjunto de documentos que quem percebe, percebe, quem não percebe, acho que não interessa muito estar aqui a chatear, mas criamos um documento para data templates, um documento para Level of Information BIM, um documento para criar AIRs e um documento para planos de execução BIM, tudo aquilo que são os documentos típicos que para fazer BIM com gestão de informação bem definida nós precisamos. Portanto, esses documentos estão feitos, mal ou bem, podem precisar de refinamentos, obviamente, mas estão feitos e estão prontos, portanto as regras para criar os modelos já existem e estão normalizadas. Depois, naturalmente, no meio disto tudo, há uma questão que é fundamental e que é uma palavra muito boa para encher a boca. Interoperabilidade. Tudo isto está pensado para ser interoperável. Tudo isto está baseado em formatos abertos e houve para aqui uma série de coisas que, mais uma vez, esta apresentação podia levar aqui 5 horas com todos os análises, nomeadamente do trabalho da Universidade de Amsterdã, que fez a análise de ciclo de vida e que fez toda a optimização da desconstrução também em parceria connosco e que criamos todas estas ligações, incluindo a parte final que as universidades parceiras da África do Sul estão a trabalhar agora. Desculpem que eu não consegui lá chegar com o rato, mas aqui do lado temos a impressão 3D em que... Aí é o computador. Mas o computador chega à televisão? Não. Pronto, mas não interessa. Não se preocupem, eu tenho mãozinhas. Temos aqui a impressão 3D, duas. E, portanto, com a impressão 3D, nós também conseguimos também fazer a interoperabilidade do G-Code se quisermos mandar informação para essa componente provinda da informação BIM. Mas, bom, este é um slide só para vos dizer que houve uma preocupação clara de interoperar a informação dentro de todo o consórcio e de olhar para formatos abertos. É mais essa a questão que aqui queria trazer. Mas voltando agora ao cerne da questão, e aqui com uma noção de que quero respeitar o tempo dos 30 minutos que nós guardamos no programa para isto, onde é que estamos? Portanto, eu tinha-vos mostrado o tal slide do que aconteceu no final neste projeto. Portanto, já passamos a fase de levantamento. Eu mostrei-vos já dentro do software Bonsai BIM que temos um plugin que recebe todo o modelo e agora vai permitir fazer coisas muito inteligentes com ele, porque transforma toda esta base de dados numa outra base de dados que nós estruturamos internamente e que é a base de dados que vai interagir por API com as plataformas de e-commerce, está bem? Isto vai ser aquele cavalheirinho que está à frente que vai apresentar e que é toda a forma como isto se vai relacionar depois com o mundo, com múltiplos marketplaces, com múltiplos canais, com base numa informação única que é propriedade e é alojada num servidor de quem vai demolir. Está bem? Portanto, nós estamos muito fixados nessa questão, que é os dados residem em quem os tem e não em quem quer vender. Está bem? Pronto, mas isso vai ser o colega José Igreja que vai apresentar em detalhe. E depois fazemos aqui uma coisa muito engraçada, que é estas rodinhas que estão também na moda a questão da circularidade aqui na informação, porque nós quando temos um modelo do que temos pronto para possivelmente entregar, possa ser demolição seletiva ou não, portanto dos vários elementos que existem no nosso edifício a demolir, a nossa prerrogativa, o que nós postulamos é que tudo isto vai ficar disponível aos marketplaces. Os marketplaces, antes do edifício ser demolido, vão ter a oportunidade de dizer vais demolir isso, quero isto, aquilo e aquilo. E dizem o que querem. Nós recebemos a informação do que o mercado está a querer e há um processo de otimização baseado em sustentabilidade, técnicas de demolição e a procura do mercado vai fazer a decisão ou a proposta de decisão sobre aquilo que esta empresa que vai demolir quer fazer em termos de demolição para disponibilizar ao mercado. E, portanto, o Igreja vai falar detalhadamente sobre isso. Aqui a minha parte da apresentação é só para dizer que existe esta plataforma preparada e que tem este tal front-end que aqui aparece. Mais uma vez, desculpem, que é o fundo preto, que é muito, muito assustador às vezes, mas isto é o que a empresa de demolição ou a empresa que vai demolir, pode ser um empreiteiro que presta um ativo que tem que demolir e esse ativo que tem que demolir vai ter
no seu software, quando abre a ferramenta que foi criada, por exemplo, criamos aqui uma série de coisas que foi uma batalha grande que eu tive com o Arthur, que eu digo assim, pá, cuidado, nós estamos a fazer investigação e estamos a fazer coisas espetaculares, mas, e desculpem o meu francês, mas o gajo que vai abrir isto tem que ver uma coisa fácil, tem que clicar uma vez e ver, ok? E o clique uma vez e ver foi, abre o modelo IFC, o modelo IFC já tem um código de cores para tudo que são os tipos de objetos que o modelo tem e a reconhecer, saber separar portas, janelas, etc. E a pessoa já não tem que saber muito do assunto. Clica numa outra tecla e consegue ver o edifício a ser cortado e a ver por lá dentro e tal. Pronto, parece aquelas coisas dos vídeos de marketing do BIM, mas isto já está tudo preparado, mesmo este software que é aberto e é um bocadinho difícil para o utilizador, a ferramenta nós já a criamos de uma maneira que permita fazer isso. Outra coisa que aparece aqui do lado direito, que também acho que é bastante interessante, que é há muitas maneiras de fazer modelos BIM. Quem percebe BIM sabe do que eu estou a falar. E uma das coisas que se discute muito é como é que eu modelo as minhas paredes? Modelo as paredes como um elemento com camadas ou modelo como um conjunto de camadas justapostas? Nós sabemos desta necessidade e que muitas vezes há quem modele de uma maneira, há quem modele de outra. Depende da sua prática de modelação, daquilo que quer fazer, nós preparamos esta ferramenta para receber várias formas de modelar. Não é? Portanto, a pessoa pode modelar de uma maneira ou de outra e pode ser mais económico na sua ferramenta proprietária e, no fim, quando o modelo é exportado, nós conseguimos reconhecer de várias maneiras. Nós demos especial atenção a paredes que estão em camadas e a lajes que estão em camadas, porque é daí que vem muitos dos tecidos que nós vamos aproveitar. Não é? E, portanto, tudo isto está calculado e, mais do que tudo, uma das coisas que também calculamos bastante é que, no processo do levantamento que nós estávamos a falar há pouco com aquele laser muitas vezes também tem uma coisa boa, particularmente daquela marca que eu mostrei, mas eu não vou mencionar marcas mais vezes, que tira foto 360 também. Portanto, nós, à medida que estamos a fazer o levantamento de laser, também temos o supermercado de todas as fotos 360 que aconteceram por ali. E, portanto, no modelo, também preparamos um modelo para alojar as fotos dos pequenos objetos que existam ao longo do processo. Portanto, uma janela que eu tenho no modelo, eu posso clicar e ver a foto dessa janela. Está bem? Claro que isto tem um custo, porque alguém teve que indexar a janela à foto. Não é? E, portanto, tudo isso tem esse custo da informação, mas esse é o que nós consideramos que tem valor, porque depois quando isto vai para o marketplace eu sei mesmo que estou a comprar aquela janela que está naquela fotografia. Eu posso fazer zoom in e ver a direção da janela, está bichada, não quero. Okay? Coisas desse estilo, está bem? Porque quem compra não quer ver uma foto genérica do que está a comprar, quer ver o que está a comprar. Pronto. E depois, também, só para dizer que há aqui um conjunto de questões que é a validação de dados que eu já vos tinha mencionado. Eu mencionei-vos há bocado a norma 7817, que é do nível de informação necessário, ou seja, o modelo foi feito num pressuposto que tens que escrever isto, tens que escrever aquilo, tens que escrever aquilo, isto tem que ter este nome e tem que estar preenchido, e toda essa validação é feita também automática neste tipo de ferramentas, está bem? E atenção, não estou a dizer é feita automática porque nós somos espetaculares e programamos uma coisa absolutamente fabulosa. Nós também somos, mas não é por essa razão. A razão é que as normas existem e nós simplesmente colocamos a informação correta para as normas serem respeitadas. Portanto, eu queria aqui que ficasse bem claro que isto não é estes gajos estão aqui a imaginar isto, talvez daqui a 20 anos seja feito. Na nossa humilde opinião, isto é possível fazer amanhã. Está bem? Haja quem queira, haja quem pague. E esse é o objetivo da final desta coisa. É quem paga isto, está bem? Mas é preciso pagar, obviamente. Pronto. E depois, toda esta informação vai estar pronta. E reparem que eu permaneço sempre no mesmo front-end, ou seja, no mesmo ambiente que é de propósito, que é, eu estou no mesmo ambiente em que vejo o modelo IFC, simplesmente quero no outro tab e disse, estou pronto, estou contente com o modelo, ele tem a informação toda que eu precisava, quero mandá-lo para o marketplace. E clico no botão entre aspas e isto vai parar aos marketplaces. Portanto, e esta informação pode ser enviada, depois o Granja vai mostrar como é que isto entra lá e a partir daí depois vai haver uma interação. Não sei se recordam no slide anterior, eu estava a mandar para o marketplace, a determinada altura eu posso receber a informação do marketplace, de o que é que foi o resultado final das encomendas, etc., do que é que está disponível. Portanto, com isto eu chego muito perto, até respeitei o tempo, espetáculo. Chego muito perto do final da minha apresentação e eu tenho o prazer de dizer que está aqui um artigo científico que nós publicamos sobre este assunto, que acho que está extremamente completo, e tenho o orgulho de dizer que, sendo publicado em 2004, já está obsoleto. Ou seja, nós já fizemos mais do que está ali. E o que eu vos estou a mostrar hoje já é mais do que está ali. E, portanto, já estamos a caminho de fazer o artigo seguinte e, portanto, acreditamos que a nível internacional estamos a fazer algo que não tem paralelo, está bem? A Comissão Europeia começou a emitir chamadas para projetos Horizonte Europa, depois de nós já termos começado este projeto, que descreviam o nosso projeto, está bem? E nós somos o primeiro projeto que acaba uma coisa como BIM desta maneira. De muitos projetos que andam para aí, com muitos mais milhões de euros do que nós, a fazer aquilo que eu acho que nós já fizemos. Portanto, acho que aqui temos uma coisa bonita
Desculpem, acho que é uma coisa pouco portuguesa, mas acho que nós devemos ter orgulho do que nós desenrascamos sem dinheiro nenhum. Pronto. Ora bem, finalmente, o que é que esperamos ver na próxima apresentação? De facto, o José Grange vai-vos mostrar como é que se consegue aprovisionar todos estes materiais que estavam ali daquele fornecedor de materiais a partir daquela mina urbana que é aquele edifício, e isto vai estar disponível a quem quer que seja, até compradores individuais que dizem eu gosto daquela janela para reabilitar aquele meu sítio não sei onde, está bem? E vamos ter isto tudo endereçado às distâncias, ao comprador, e depois o comprador, também é uma coisa que nós também temos discutido muito, o comprador vai ter que tomar decisões, será que eu estou próximo o suficiente para comprar isto, ou estou a comprar isto a partir de Barcelona e isto está em Gaia e não devia comprar? Portanto, se está em Gaia, eu compro a partir de Braga, não compro a partir de Beja, nem de Barcelona. Portanto, mas isso é uma decisão que vai caber a quem compra, está bem? Mas quem compra vai estar informado da distância que o material está a cumprir. Pronto. E posto isso, eu não podia deixar de mostrar uma fotografia de grupo aqui de uma das nossas reuniões de projeto. Tivemos aqui uma hibridização de reuniões entre todos os parceiros e que, desculpa, eu tenho que dizer isto que ainda estou no meu tempo e o moderador vai-me deixar, o moderador é a hora do seguinte, mas que foi um prazer. Às vezes os projetos de investigação correm muito bem. Às vezes os projetos de investigação podem sentir havido tensão entre os parceiros. E esse às vezes foi este. E portanto isso foi um prazer enorme. Nós fechamos o projeto também num sítio lindíssimo na África do Sul, em Stellenbosch, onde foi a reunião final do projeto, relativamente recentemente. E de facto, acho que foi um bom exemplo de gastarmos bem o dinheiro dos contribuintes. E esse bom exemplo, eu espero, é que nós consigamos no final deste painel de hoje, acreditem, nós estamos com bastante expectativa, que é o feedback que recebemos que nos permita ajudar a que as coisas possam decorrer com base nisto para o futuro. Porque acredito que temos uma boa base. E pronto, e com isso eu termino a minha apresentação e agradeço a vossa atenção. Tá bom?